Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de tudo, aqui onde tudo começou no sistema Bandeirantes de comunicação. Bom, ô Garrafa, primeiro, se você não tem rumo, vamos dar um norte para você. Vamos colocar a boca da garrafa na direção do Dr. Fábio Caipira, esse você já está atrás, do Dr. Nico, porque foram dois dos delegados, entre tantos, que ficaram atrás do André do Rep. Quando houve a decisão de soltura do André do Rep, nós comentamos de uma maneira bem clara, e antes mesmo de que ele ganhasse as ruas, quando ganhou o primeiro habeas corpus do ministro Marco Aurélio, não é? Pelo que está escrito na lei, mas é aquilo que eu falei, nem tudo que está na lei é justo, é legal, mas é injusto. É um absurdo, é uma excrescência essa decisão de soltar um criminoso tão perigoso, não é? E aí, na cadeia de comando do PCC, um dos maiores criminosos do mundo em termos de tráfico de drogas. Tá? Se o Brasil hoje está entre a máfia de tráfico de drogas que mais cresce no planeta, o André do Rep é um dos criminosos mais perigosos do mundo. Isso é uma questão óbvia. Sabe quando que em algum país do mundo que haja realmente um combate justo contra o crime, principalmente o crime organizado, esse cara ganharia as ruas novamente? Não é nem agora, tá? Tão pouco tempo depois de ter sido preso pelo Dr. Fábio Caipira em Angra dos Reis, esse cara estaria trancafiado talvez para o resto da vida, como os grandes criminosos barões do crime são trancafiados lá nos Estados Unidos e têm direito à luz do sol por poucos minutos do dia e olhe lá, não conversam com ninguém, não tem oportunidade de passar recado através de advogado, nem nada disso, mesmo porque se o advogado for pego cometendo um delito desse, ele está ferrado. Ele vai para o mesmo lugar em que está o sujeito ali, por crimes contra o Estado americano, crimes contra o povo americano. Lá o bandido traficante é tratado com a devida importância que ele tem, que é um absurdo destruidor de lares, não é? Um sujeito que espalha morte para todo lugar, em todos os sentidos, né? Espalha a morte através de crimes horrendos, eliminando inimigos, espalha a morte através do produto que ele vende no mundo inteiro, arrebentando com lares e famílias com essa droga maldita e daí por diante. Mas aqui no Brasil, a gente é condescendente demais para com criminosos. Eu venho dizendo isso há muito tempo, não vou bater na mesma tecla. E o ministro Marco Aurélio sempre se defende, os ministros do Supremo sempre se defendem usando a própria lei, né? Eu estou usando a lei. A lei é lei e eu tenho que cumprir a lei. Eu, como guardião da lei, da realidade, tenho que cumprir a lei. Eu sou o Supremo. Se você é o Supremo é que nem Deus. E a mesma coisa que você contestar uma decisão de Deus. Falar, olha, o senhor está errado. Normalmente você vai levar um raio na cabeça e vai para o inferno. Só que quem vai para o inferno aqui é o povo brasileiro com essas decisões esdrúxulas, baseadas na lei, que são legais, mas não são justas absolutamente de nenhuma forma. Se você perguntar para uma criança de 5 anos de idade, você soltaria o André do Rep? O menino fala, não soltaria. Então é uma coisa clara, né? E não é justiçamento, como disse o ministro Marco Aurélio. Não é justiçamento, é a lei que está errada. A lei está absolutamente errada. É interessante que gozado que parece que esse pedido de relaxamento da preventiva do André do Rep tinha sido feito pelos advogados do André do Rep para distribuição, né? Isso é distribuído. Quando você faz um pedido para você soltar um cliente seu, ele é distribuído aleatoriamente para cair na mão do juiz que caiu, para cair na vara que vai cair. Não é? Interessante que os advogados desse André do Rep já tinham feito alguns pedidos para a soltura dele, não é? Para o relaxamento da preventiva.
o que aconteceu? Aconteceu que, por exemplo, eu tenho acesso a um pedido que caiu na mão da ministra Rosa Weber, e quando caiu na mão da ministra Rosa Weber, os advogados já desistiram do pedido. Desistiram quando viram que o relator do pedido de relaxamento seria a ministra Rosa Weber, aí desistiram do relaxamento. Por quê? Coincidência ou não, quando cai na mão do Marco Aurélio, ele segue a lei, como ele diz, e soltou o Bruno desse jeito. Ele deixou de prender o Aécio Neves quando tinha oportunidade de prender o Aécio Neves, quando o Aécio Neves, com aquela história de receber 2 milhões de empréstimo para pagar uma casinha para a mãe dele, que ele, Aécio, não tinha condição de bancar. Falou, não, foi apenas um pedido de empréstimo. Ali ele estava para ser preso, como a irmã dele já estava presa e um assessor preso também. A irmã e o assessor presos do Aécio Neves. O Brasil inteiro estava na expectativa que o Aécio, que tinha perdido o seu direito de nos representar no Senado brasileiro, né? Ele não só não foi preso, como o ministro devolveu o direito ao senador Aécio Neves de voltar a ser senador, de voltar à política brasileira, porque ele disse que era um direito dado pelo povo. É dado pelo povo desde que o cara não seja ladrão, não roube e não goze a cara da gente, dizendo que 2 milhões de propina, que obviamente era claro que era propina, era para simplesmente comprar um apartamento para a mãezinha dele, que deve ter vergonha dele na realidade, como muitas mães, que não tem nada a ver com o que os filhos fazem, tem vergonha de criminosos que andam por aí, eleitos ou não. Esse é o grande detalhe. Então, o ministro Marco Aurélio, baseado nesses termos extremamente de legalista, guardião das leis, ele é mesmo, como são todos os ministros supremos, como são todos os juízes até de primeira instância em diante, e daí por diante, eu respeito a decisão da justiça, cumpra-se a decisão da justiça, mas ela é injusta. Ela é um tapa na cara da sociedade, definitivamente, até... Olha, é uma discussão meio inócua essa, né? Os próprios juízes do Supremo entendem que soltar um criminoso como esse é uma coisa absurda, é uma coisa lamentável. É perda de tempo ficar discutindo isso, porque é um criminoso de altíssima periculosidade. A maior prova de que ele é um bandidão, que ele saiu, eles esperavam que ele fosse para a casa dele lá no Guarujá, onde ele não aparece há 20 anos. Claro que não, já deu no pé, fugiu, foi para o Paraguai. Então é baseado nessas decisões injustas e absurdas que nós temos aqui no Brasil, que nós estamos caminhando para cada vez mais deixar os agentes de segurança na mão, até juízes de primeira instância na mão, até agentes do Ministério Público na mão, porque o sujeito prende o cara, o instamento legal é usado contra o cara, né, porque ele cometeu crimes, porque ele é traficante, ele é bandido. Esse cara foi preso numa mansão enorme com barcos aí à disposição, era apenas a ponta do iceberg, um dinheirinho de pinga que ele tinha guardado em casa, que eram 28 milhões, produto de muita ilegalidade, de muito comércio ilegal de droga, de muito tráfico de droga que embute de notas manchadas de sangue, e não eram poucas. Eram 30 milhões de reais quase ali, tanto que ele pegou um pacote e ofereceu ao doutor Fábio Caipira 10 milhões na mão dele. Falou assim, você me solta que eu te dou 10 milhões aqui. O doutor Fábio falou assim, amigo, o seu papel é fugir e o meu é correr atrás de você. Você está preso, você perdeu, respeitou a família do cara que estava lá em Angra, naquele condomínio extremamente luxuoso, o que também reforça a tese do doutor Seco, que nos deu entrevista e deu entrevista ao UOL, dizendo que o crime organizado não está nas periferias, o barão do crime organizado não está nas periferias, ou ele está na cadeia, preso aí em RDD, esperando a soltura do Marco Aurélio ou qualquer outro ministro que siga a lei como guardião da lei, ou ele está em grandes mansões, em monumentos à impunidade, usando
barcos de bilhões usando Ferraris, Lamborghinis, enquanto o povão tem que se acumular, tem que ficar aprisionado dentro de transporte coletivo, sendo aí acometido de Covid em trens, ônibus e metrô cada vez mais apertados. E esses canalhas que lucram com o dinheiro do crime, banhado em sangue, né? E tem aí mansões com torneira de ouro, mansões com quilômetros e quilômetros de terra para ocultar o dinheiro que ganham, talvez enterrando como aquele Zequinha, ladrão de banco, deve ter enterrado dinheiro pra caramba, aqui numa região próxima a São Paulo, em São Roque, estava lá preso também numa dessas chácaras enormes e daí por diante. E tantos outros que eu posso citar aqui, que foram casos de produtos de impunidade, o pior, que é uma impunidade legal, embasada pela lei. Que coisa, né? Impunidade embasada pela lei. A lei, ela é feita para proteger o povo, tem o princípio coercitivo dizendo o seguinte: se você anda mal com a sociedade, você vai para a cadeia, né? Você vai ficar na cadeia para cumprir o seu crime. Quanto maior for o seu crime, mais tempo você vai ficar na cadeia. Quanto mais nocivo você é à sociedade, você vai para a cadeia. Nos Estados Unidos, se um barão do crime é preso, é por isso que os mexicanos e qualquer outro barão do crime tem um medo terrível de ser julgado nos Estados Unidos, ele nunca mais vê a luz do sol na vida. É prisão perpétua, fica incomunicável, a vida para o cara simplesmente acaba e o reinado dele simplesmente acaba. Aqui nós temos essas benesses da lei. Esse artigo que soltou o André do Rep é um artigo inserido por sei lá, acho que era deputado em Minas Gerais, hoje é candidato a prefeito, no meio do pacote anticrimes do Moro, né? E esse artigo prevê mesmo a revisão a cada 90 dias de prisão preventiva. Ele prevê isso. Então, o André do Rep foi solto dentro da legalidade, foi solto porque a Câmara dos Deputados, o nosso Congresso brasileiro, aprovou o pacote anticrime do Moro, mas, como eu já venho dizendo há muito tempo, desidratou o que o Moro queria fazer, e também o ministro Alexandre, está também previsto pelo pacote do ministro Alexandre, que é mesmo lá do Supremo, né, mas foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, previa que esse artigo fosse extinto, né, deveria ser vetado. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro vetou várias coisas e não vetou esse artigo, entendeu? Mas ele prevê a revisão a cada 90 dias da prisão preventiva. Se ela não for revista, o que acontece? O cara é solto. Moral da história, hein? Foi um deputado candidato a prefeito de Belo Horizonte, e esse candidato, acho que foi secretário de Segurança lá no estado de Minas Gerais, e ele dizia tudo que eu estou dizendo aqui. Era contra bandido ter moral com lei, era lei favorável ao crime. Caiu lá dentro, o cara muda completamente. É por isso que eu penso 1 milhão de vezes em me tornar político na minha vida. Eu tenho vontade de ajudar o povo, mas de repente as pessoas, quando caem dentro do Congresso brasileiro, mudam completamente. Como eu disse que o pacote do juiz Moro, que previa penas pesadas, não só contra crimes de homicídio, né? Crimes que pessoas perdem as vidas absurdamente, como perdeu aquele cidadão que não quis entregar o celular ao bandido. Quando ele foi entregar, eu mostrei na televisão, levou um tiro no peito. Como o policial, coitadinho, que há 20 dias tinha entrado na polícia e levou um tiro no peito no sábado, porque estava ali na frente da casa da sogra, esperando a esposa dele pegar alguma coisa que tinha dentro da casa, levou um tiro no peito por um malaco que estava de bicicleta com mais 4, levou um tirão no peito e caiu deitado ali com 33 anos de idade, e o outro coitado que entregou até o celular ao bandido, mas o bandido achou que ele demorou demais, refugou em entregar o celular, resolveu dar um tiro no peito e matar, e pronto, acabou. Esse mesmo cara que, se não tiver a pena revista de prisão preventiva quando for preso, né,
em 90 dias vai para a rua. E tantos outros que são beneficiados por lei que o Congresso aprova. Por que esse artigo foi inserido ali no meio? Para beneficiar um monte de corrupto, né? Que vai para a cadeia, bandidos que vão para a cadeia, que a gente elege, que tem direito a foro privilegiado, mas quando cai na cadeia, também pode se beneficiar de um artigo como esse e sair andando pela rua tranquilamente. Quando a gente viu o André do Rap sair andando tranquilamente pela porta da frente do presídio, e é claro que ele não ia para a casa dele, ele desapareceu, fugiu, deve estar lá no Paraguai. Eu repito, por essa série de incongruências, por essa série de detalhes que só propiciam o criminoso, só dão vantagem ao criminoso, e que nos fazem pensar que esse negócio que o crime não compensa, no Brasil ele compensa sim. Esse cara é um dos criminosos mais terríveis do país, é um dos criminosos mais terríveis do mundo, né? É um dos criminosos que mais traficam desse império da morte, onde pessoas que usam essas drogas batizadas ou puras, ou morrem porque a droga é pura demais e usa demais, ou morrem porque é misturada com um monte de porcaria que rende milhões e que, na base do banho de sangue, tomam banho em banheiras de ouro, levando grana pra caramba da sociedade e, ao mesmo tempo, propiciando um caminho mais curto para que a própria sociedade se afogue nessas drogas e morra de uma maneira geral, né? Esses caras são responsáveis pela pandemia do vírus da droga, porque ela atinge todos os continentes. Como o tal de coronavírus, ela mata. Mas mata por opção. Pode ser opção a primeira vez que o cara usa. Depois que o cara começa a usar, ele se torna dependente químico e esse sim deve ser tratado. Mas o bandido que faz com que a droga chegue às mãos de quem usa, ele não deixa ninguém da família dele usar e ele mesmo às vezes não usa porque ele sabe o mal que ele está cometendo contra um outro ser humano, entendeu? E de repente esses caras têm benesses toda hora da lei, isso é uma coisa que nos causa nojo. É impensável a gente pensar que com a lei a gente beneficie quem age ao arrepio da lei, quem age matando fisicamente ou matando indiretamente, traficando droga. E num país de gente pobre, vive nababescamente, como esses barões da droga vivem, andando de carros de luxo, andando de iates de luxo, morando em mansões de primeira qualidade, enquanto o povo brasileiro morre de fome ou morre drogado, principalmente pelo excremento da droga, que é o crack, onde nós somos o maior consumidor do mundo, que mata rapidamente e custa barato. E como o povo brasileiro é pobre, consome muito mais crack do que cocaína, mas já somos o segundo país consumidor de drogas do mundo. Então, quando você diz eu sou guardião da lei, eu sou do Supremo, e como guardião da lei eu tenho que fazer isso, porque amanhã pode acontecer com você, você está dando um toque à sociedade que o cara pode cometer um crime amanhã, porque você vai ser protegido pela própria lei que vai te colocar na cadeia. É um péssimo exemplo à sociedade. Quer dizer que a lei protege o André do Rap e coloca o André do Rap, que é um criminoso perigosíssimo, nas ruas. Então por que eu não posso ser bandido? Por que eu não posso ser traficante? Por que eu não posso ser estelionatário? Olha, você não pode, porque você não vai ter primeiro acesso aos milhões que esses caras têm, se você for um bandido pé de chinelo, mesmo que seja muito bom como bandido naquilo que você vai fazer. Se você não tiver um dinheirão para contratar advogados de primeira qualidade que saibam usar a lei, você vai morrer na cadeia. Se você roubar um shampoo, como aquela moça fez, você vai ter os olhos perfurados dentro da cadeia, como aconteceu com aquela moça. Se você, de repente, não cometer um crime e for acusado por esse crime e não tiver bons advogados, vai acontecer o que aconteceu com aquele rapaz do norte do país, que ficou 3 anos preso sob acusação de violentar e matar um menino,
né? E todo dia pelo código da cadeia, porque a cadeia não tem lei, né? Não tem ética, mas tem código. Violentador ali dentro é tratado como boneca e sexual, inclusive. Esse rapaz, ele foi durante 3 anos violentado, de manhã, de tarde, de noite, quer dizer, 3 vezes por dia, durante 3 anos, sem folga, né? E depois descobriu-se que ele não era criminoso, coisa nenhuma, quando prenderam o sujeito que matou o menino e violentou o menino. Provou-se que o rapaz era inocente, mas antes disso ele ficou 3 anos na cadeia, vivendo essa situação que eu já te falei, que deve ser muito pior do que viver no inferno. Ele saiu da cadeia, portador do vírus HIV, evidente, e completamente arrebentado, nem sei se está vivo ou morto, porque a gente andou fazendo algumas reportagens na sequência, mas a própria imprensa esquece esses casos pontuais. Então, quem não tem acesso a bons advogados, mesmo de forma inocente, acaba mofando na cadeia, né? Acaba morrendo ali dentro da cadeia. Então, quando eu digo que você, quando tem bons advogados, eu tenho como mostrar para vocês aqui. Há pedidos de advogados de soltura do André do Rep, que caiu na mão de outra ministra ou de outros ministros que não foram o ministro Marco Aurélio. E quando eles viram que caiu na mão da ministra, o que eles fizeram? Eles desistiram do pedido. Desistiram do pedido de soltura com base na própria lei que o Marco Aurélio usou. Por que isso? O Marco Aurélio é corrupto? Não, o Marco Aurélio pensa da maneira que ele pensa. Ele, como guardião da lei, defende a lei. Aliás, é dessa forma que pensa a maioria dos juristas, dos juízes. Aliás, é dessa forma que pensa a maioria dos ministros do Supremo, mas até os ministros do Supremo estão dizendo aquilo que eu disse há muito tempo atrás e venho defendendo há muito tempo atrás. Nem sempre o que é legal é justo. Soltar um criminoso como esse é uma excrescência que não tem tamanho. Soltar o Bruno, como o próprio ministro Marco Aurélio colocou na rua a primeira vez, um cara que arrebentou com uma mulher, mandou sequestrar e depois mandou um criminoso terrível matar essa mulher e sumir com o corpo dela e desaparecer com o corpo dela da face da terra, negando à família o direito até da mãe dela de se despedir do corpo arrebentado por um assassino de primeira qualidade, contratado por outro assassino de primeira qualidade, covarde e torturador como foi esse Bruno, não é? Então o ministro Marco Aurélio agiu também dentro da lei quando ele deu o alvará de soltura, o primeiro que ele deu ao Bruno, que se sucederam outros pedidos de soltura do cara, até o cara cumprir a pena que ele deveria cumprir em progressão, o que eu acho um absurdo. Quem comete esse tipo de crime hediondo e bárbaro não deveria ter direito, como antigamente era, à progressão de pena. O cara se tomou 23 anos, não devia nem ter a pena comutada, se tomou 23, deveria cumprir 23 anos na cadeia e não sair de lá. O Bruno está aí jogando bola, sei lá onde ele está, como o André do Rep. Eu não vou ficar citando aqui tantos quantos outros criminosos que arrebentam com a lei e, por consequência, matam, estupram, violentam, arrebentam, roubam dinheiro do povo. Pai, só falar do Gedel, onde é que está o Gedel, onde é que está o Cunha? Enfim, onde é que estão esses criminosos políticos também? Mas eu já estou cansado de falar que com a lei a gente exatamente cumpre o propósito do crime, principalmente organizado, né? Pode roubar, pode traficar, porque a lei, ao invés de te colocar na cadeia, vai te colocar em liberdade, aí você sobe no mundo e ninguém mais te acha. Esse é o grande detalhe. Quando os caras que a gente elege e coloca lá no Congresso ou no Senado brasileiro fazem leis como essa, que dão poder de liberdade, primeiro aos colegas corruptos, que nem para a cadeia estão lá dentro junto com eles, né, para que sejam liberados da cadeia,
quando gente que a gente elege faz esse tipo de lei e depois vem o Maia dizer que a culpa é do Ministério Público, o Maia devia guardar a língua dentro da boca, ao invés de falar uma bobagem dessa, porque ele, como presidente da Câmara, também aprovou esse artigo lamentável que diz que todo juiz tem que rever a prisão preventiva a cada 90 dias. O judiciário não tem condição nem de julgar, quanto mais ficar revendo pena a cada 90 dias. E, principalmente, como é muito grande o número de processos que tem dentro do judiciário, que fica um bom tempo de licença também, e aí os processos vão se acumulando e daí por diante, não é? Como é muito grande, a maioria vai na batelada, sai sem ficar sabendo. Mas essa do Fux, que me perdoe, ministro Marco Aurélio, eu respeito todas as prerrogativas dele, mas acho que ele está extremamente errado em pensar que ele é guardião da lei, defendendo essa lei. O senhor que se diz do Supremo guardião da lei, que não podia jogar para a torcida, o senhor não está jogando contra a torcida, o senhor está jogando contra o povo brasileiro. O senhor está jogando contra o que é justo. O senhor, com a lei, está marcando um baita de um gol contra a torcida brasileira. O senhor, usando a lei, marcou outro gol contra a sociedade brasileira, soltando um criminoso da pior espécie, que vai continuar fazendo o que ele sempre fez, matando direta ou indiretamente as pessoas. Então, ministro Marco Aurélio, eu tenho respeito pelo senhor, já entrevistei o senhor várias vezes, mas o que o senhor fez, dizendo usar a lei, né, simplesmente a lei, porque o senhor é guardião da lei, o senhor, como guardião da lei, colocou na rua um criminoso da pior espécie. Isso é fato. É legal o senhor soltar o André do Rap? É legal. É legal o senhor soltar o Bruno? É legal. Mas, mais uma vez, eu pergunto, é justo? E, mais uma vez, eu pergunto à sociedade brasileira, é justo a gente ter representantes no legislativo, deputados e senadores, que fiquem aprovando essas leis que mais favorecem ao criminoso do que você que está morrendo de fome, do que você que está procurando emprego, do que você que é empresário, do que você que é rico, do que você que é pobre, do que você que é remediado, mas que absolutamente cumpre a lei, não rouba, não mata, não estupra, não é traficante de drogas, não é do crime organizado. É legal só ver o legal e transformar o legal no que é profundamente injusto? É legal a gente viver num país onde a lei é injusta? Como é possível você ter uma justiça que tem leis injustas? No mínimo, para dizer, no mínimo, é um contrassenso. RB fechada com você.